Brasileiro é premiado por estudar efeito da constipação na vida sexual de escorpiões. É isso aí que você ouviu. E o pior é que é isso aí Menor mesmo. sentido para mim. Não, mas a realidade é essa mesmo. É exatamente como foi descrito. Tá, vamos dar um contexto. Acho bom explicar o contexto disso aí. No prêmio que a gente está falando é o prêmio Ig Nobel, que, como o próprio nome diz, é feito como uma espécie de uma sátira do prêmio Nobel. Então, foi um prêmio que já tem muito tempo, foi criado lá na década de 90 por uma revista chamada Improbable Research, que é uma revista satírica. Eles pegam o formato das revistas científicas, os formatos dos artigos acadêmicos e fazem sátiras através disso. E daí, em 91, eles começaram a resolver premiar pesquisas reais, mas que são absurdas o suficiente para estar na revista de sátiras. Isso foi... quando você fala do prêmio Ig Nobel, às vezes as pessoas pensam que os cientistas premiados não é pesquisa boa, não é pesquisa séria, o que não é verdade. Existem pesquisas muito boas e até bastante relevantes que saem, que recebem esse prêmio. Tem até um caso do David Gain, que ele ganhou tanto o prêmio Ig Nobel quanto o prêmio Nobel. Não pela mesma pesquisa, mas ele conseguiu ganhar os dois prêmios. Ele ganhou o prêmio Ig Nobel por fazer sapos flutuarem e depois ganhou o prêmio Nobel por descrever as características eletromagnéticas do grafeno. Espera, outro dia você volta aqui para falar dos sapos flutuando, por favor. Não, se quiser eu já explico. Pode ser? Eu fiquei curioso também. Vamos lá. O que é a história dos sapos flutuando? Basicamente, o que ele fez foi a descrição de uma aplicação de um fenômeno físico chamado diamagnetismo. Quando a gente fala de magnetismo, a gente normalmente pensa no ferromagnetismo, né? Que é a questão lá do ímã, que atrai ferro, níquel, essas coisas. Mas esse não é o único tipo de magnetismo. Existe paramagnetismo, existe o diamagnetismo. O diamagnetismo, ao contrário do ferromagnetismo, qualquer substância pode ter. As substâncias ferromagnéticas são só algumas, aqueles metais lá, ferro, níquel, etc. Diamagnetismo, qualquer substância pode ter, inclusive corpos de animais e até corpos humanos. A questão é que esse magnetismo ele não ocorre normalmente, ele é induzido. Então, você cria um campo magnético e o corpo ele emite um campo magnético, passa a mostrar um campo magnético próprio em resposta àquele campo magnético que está sendo colocado sobre ele de maneira oposta. A gente normalmente não percebe isso porque é muito, muito fraco. Mas se você tiver um ímã absurdamente forte e um corpo leve o suficiente, você consegue ter alguns efeitos reais. E daí foi isso que esse pesquisador fez. Ele pegou e criou um campo magnético que fez o sapo ter o seu próprio campo magnético contrário, no caso, contrário à gravidade. E daí o sapo levitou. Na verdade, não foi só sapo, né? O cara... E daí eu vou contar uma coisa para vocês, gente. As pessoas normalmente pensam em cientistas como aquela coisa taciturna, séria, etc., cientistas normalmente não são tão sérios assim. O cara fez a máquina, ele foi lá, jogou o sapo dentro, o sapo flutuou, colocou camundongo dentro, o camundongo flutuou, chegou uma hora, estava flutuando até pedaço de pizza e eu não estou brincando, isso é verdade. Não, mas é um brinquedo legal, eu não culpo. Não julgo, não. Daí, isso até alguma pessoa pode se perguntar, tá, e se um ser humano poderia flutuar desse jeito também? Teoricamente, sim. Seria possível fazer um ser humano flutuar desse jeito. Na prática, como o ser humano pesa muito mais do que um pedacinho de pizza, um camundongo, um sapinho, o tamanho do ímã que a gente precisaria para fazer o humano flutuar é uma coisa fora de série, então a gente não vai ver seres humanos flutuando através de diamagnetismo tão cedo. Mas, sim, o cara conseguiu ganhar um Ig Nobel por fazer sapo flutuar. Enfim. Genial. Voltando da tangente escorpião. aí. Já chegamos no escorpião. Quero saber do brasileiro. Quero saber do vamos pro Brasil. Eu torço pelo Brasil em tudo, até nisso. Isso aí. Daí, então, o
quem é o tal do brasileiro? Então, saiu esse ano, semana passada, saiu o prêmio Ig Nobel de 2022, seria na madrugada de sexta-feira, aqui no horário do Brasil. Tivemos um colombiano e um brasileiro que receberam juntos o prêmio Ig Nobel de Biologia, que foi Solimari Garcia Hernandes e o Glauco Machado, que é professor na USP, aqui no Brasil. E o que rendeu esse prêmio? Basicamente, ele estava estudando uma coisa chamada autotomia. O que é autotomia? Vocês já ouviram falar que o lagarto, quando está sendo perseguido por um predador, se o predador pega o rabo dele, ele solta o rabo e sai correndo sem o rabo? Ou que a lula, se você vai lá e pega um braço dela, ela solta o braço e sai nadando sem o braço? Isso é autotomia. Basicamente, é o animal deliberadamente se separar de um pedaço do próprio corpo. Hardcore isso aí. E é uma coisa que, assim, às vezes as pessoas falam disso como se fosse uma coisa que é simples para o animal. Alguns animais até conseguem regenerar órgão, o outro não, e isso é uma coisa custosa, não é algo que o animal faz de brincadeira. E os escorpiões, eles são capazes de autotomia, mais especificamente da autotomia da cauda. Então, algum bicho vai lá e mexe na cauda dele, ele não consegue pegar, o escorpião solta a própria cauda e sai correndo sem a cauda. Não sabia disso, não. Pois é. Depois, eu vou até sugerir, tem um vídeo no canal da revista Pesquisa FAPESP, que eles fizeram um vídeo mostrando justamente essa pesquisa. O vídeo tem mais de um ano atrás, foi quando a pesquisa foi publicada, não agora que saiu a premiação, mas eles têm um vídeo bem, bem bonitinho que mostra isso. Inclusive com imagens que o próprio pesquisador forneceu, então, imagens reais da pesquisa, é bem, bem legal. Depois dá uma olhada lá. Mas, continuando. Daí mas tem um problema nessa história do escorpião soltar a cauda para fugir do predador. Que no processo, a parte final do intestino dele, inclusive o ânus, sai junto com a cauda. E quando isso cicatriza sem um ânus. Ah! Aquela literalmente... frase de cair o cu da bunda. Roubaram a minha piada, eu tava preparando. Puta que pariu! A Sofia veio pra fazer essa piada. Você inventou isso, Sofia. Você inventou tudo isso. Álvaro. Literalmente cair o cu da bunda. Nossa! Não, mas espera aí. A gente não tá falando da parte mais importante. O que acontece depois? Justamente. O que acontece é que começa a acumular fezes, até que isso causa a morte do escorpião. O escorpião vira o Bolsonaro. Sem comer camarão. Sem comer camarão. Ok. Mas aí isso leva a uma pergunta do ponto de vista biológico, evolutivo. Qual que é o sentido disso? Se o escorpião vai morrer depois de tanto tá cheio de fezes no intestino dele, adiantou alguma coisa a autotomia? E daí aí que entra a pergunta do pesquisador. Será que esse escorpião, entre cair o cu da bunda e morrer, ele ainda consegue se reproduzir? Porque se ele ainda conseguir se reproduzir, pode ser que faça sentido do ponto de vista evolutivo. E foi essa pergunta que esses dois pesquisadores tentaram responder. E daí que ele chega na nossa manchete: estudar a vida sexual de escorpiões com constipação. E a conclusão que eles chegaram é que, sim, apesar deles serem prejudicados, acaba... Meu Deus, escorpião... acaba que sim, eles conseguem se reproduzir. É prejudicada a vida sexual de maneira diferente para o macho e para a fêmea. O macho, ele precisa fazer a corte da fêmea e durante a corte ele faz uma dancinha que ele balança o rabo. Quando ele perdeu um pedaço do rabo, ele tem que se esforçar muito mais para conseguir conquistar a fêmea. E a fêmea, ela acaba botando menos ovos porque simplesmente não tem espaço dentro dela porque está tudo cheio de fezes. Então, é prejudicado, mas eles ainda conseguem se reproduzir.
E daí a gente chega aí à resposta, sim, faz sentido do ponto de vista evolutivo. Por mais que a probabilidade que o tamanho da prole diminua, os escorpiões conseguem se reproduzir mesmo estando 100 anos e morrendo, literalmente morrendo de constipação. Enfim, durmam com essa. Sensacional. Ô, Sofia, como é que é o nome do brother aí que pesquisou isso? É Glauco Machado. Glauco Machado. Pô, temos que agradecer o Glauco Machado. O que seria do meu padrão de vida, das tecnologias que eu uso, né, não fossem essas curiosidades esquisitas desses cientistas? Obrigado, Glauco. Tenho certeza que em algum momento da história da humanidade as suas descobertas e os seus interesses serão muito importantes para todos nós. Já é, porque puta que pariu, que história é essa que eu acabei de ouvir, porra? Que é isso? Eu tô me enrolando, eu tô imaginando o Glauco contando pros parentes o que é que ele estuda, sabe? Chega, Sofia, tia do Glauco. Como é que o cara chega num objeto de estudo assim? Ah, pois é. Como é que os interesses vão afunilando até chegar no cu do escorpião? Olha, eu acho que... Sabe que é uma boa pergunta? Eu não vou saber te responder isso. A gente teria que perguntar para o Glauco. A gente tem que perguntar para o Glauco. Como você veio a estudar? Porque eu consigo imaginar vários caminhos. A pessoa pode estudar autotomia, ela pode estudar as estratégias sexuais de artrópodes. Eu ia chamar escorpião de inseto e algum biólogo ia me matar. Dos artrópodes. Existem vários caminhos para chegar nisso aí. Agora, qual que foi o caminho que o Glauco Qual chegou? Foi o caminho do Glauco?